Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Eu adoro essa vinheta, Johnny, que é bem o clima da saúde, meu. Um coração batendo. Aquele tum-tum no final, né? E aí, doutor Henrique, boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Bom demais. E o senhor? Tudo bem, tudo na santa paz, graças a Deus. Hoje a gente vai falar do fígado, né? Já começamos cedo aqui, movimentando os ouvintes. Um órgão importante e às vezes a gente sobrecarrega, principalmente aquelas pessoas que gostam de beber muito, né, doutor Henrique? Tem que tomar cuidado. Fim de ano principalmente, mas só fazer uma ressalva, Johnny, que ele é um órgão que sofre mais pelo hábito do que pela festa. Então, o sujeito que bebe de forma indevida, ele tem riscos outros do que o quadro da hepatite, né? Então, o sujeito não bebe nunca e no carnaval ele enfia o pé na jaca. Esse cara está mais sob risco de bater o carro, de sonolência excessiva, de perder os reflexos, de fazer um coma alcoólico, vamos dizer, do que propriamente de sofrer diretamente pelo fígado, especificamente. Em compensação, o cara que toma doses diárias e fora das permissões aí, esse cara é de altíssimo risco para sofrer do fígado. Quando a gente passa mal depois de beber bastante, o que está acontecendo no fígado ali? O senhor falou que a frequência, né, é mais perigoso, é claro, quem está sempre fazendo consumo de álcool, mas o que acontece no organismo ali, doutor Henrique, que a gente passa mal, fica tonto, com a boca amarga no dia seguinte, ele não dá conta de processar aquela bebida toda? Parte da função do fígado, né, Johnny, é o que você falou, é ele processar, ele maturar essas substâncias que a gente coloca para dentro do estômago, né? Então, tudo que vem do lado de fora, como comida, bebida, substância, vai passar pelo estômago para armazenar, depois pelo intestino para ser absorvido. E eu vou absorver. Então, eu não consigo, o corpo não consegue absorver só o que é bom e já de cara expelir nas fezes o que é ruim. Ele não faz isso. O corpo vai absorver de tudo. E é o fígado que é o cara responsável. Então, já que meu intestino não consegue absorver só o que é bom, é o fígado que vai ter a função de separar o joio do trigo, vamos pensar assim, de separar o que é bom do que é ruim. E o que é ruim, inclusive, o fígado não só identifica, como processa para deixar aquela substância ruim o menos ruim possível. Vamos pensar assim, certo? E aí, se você sobrecarrega o fígado, não só com bebida mais do que deve, mas com uso de substâncias, com uso de medicamentos e tudo mais, se eu acrescentar isso tudo na mesma panela, o fígado tem uma determinada hora que ele não consegue mais determinar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e principalmente não consegue mais processar, metabolizar o que é ruim. E mais do que isso, né, Johnny? As reações de mal-estar pela intoxicação aguda do álcool, pela bebedeira, ela passa por gastrite, ela passa por vasodilatação cerebral, e aí o sujeito fica com a dor de cabeça tremenda, ela passa por inibição da capacidade que seu cérebro tem de discernir velocidade, julgamento de certo e errado, e é por isso que você fica chato, enjoado, lento, babando no canto da boca. Então isso tudo são os efeitos do álcool no organismo, mas o fígado tem sim grande responsabilidade, inclusive na fase aguda. É porque as pessoas têm mania de achar que só porque a fase aguda não danifica o fígado, que eu posso beber. Não é isso não, filhão. O sujeito não morre de acidente de trânsito, não é pela condição dele do fígado, é porque você lesou seu cérebro, você colocou uma rédea no cérebro, seu cérebro pensa com muito mais dificuldade. Então isso é o perigo do agudo. Tem um ouvinte fazendo uma pergunta, não tem o nome dele lá no YouTube, ele pode mandar pra gente daqui a pouco, já participou bastante hoje. Ele faz o seguinte, pergunta o seguinte pro senhor: doutor, o fígado inchado pode dar rachadura nos pés? Isso serve também como indicador de algum problema no fígado? Serve, olha que legal, mas não exclusivamente pelo fígado. É o seguinte, as rachaduras nos pés, elas podem acontecer por alguns motivos. Não só o descuido desse sujeito, não só a chance dele estar com fungo nos pés, e aí tem jeito de fazer essa dermatose, como principalmente se ele tiver vitaminas deficientes no corpo. Indivíduos que têm hipovitaminose,
ou seja, vitaminas baixas no corpo, podem fazer isso. E um dos motivos para o sujeito ter vitamina baixa é a desnutrição que vem atrelada ao sujeito que bebe mais que deve, faz o fígado sofrer disso. Johnny, vamos lembrar que quem toma cachaça todo dia, destilado, quem toma cerveja mais que deve, o cara que é alcoolista, ele geralmente, eu não conheço nenhuma exceção, ele não é o cara da atividade física, ele não é o cara do alface tomate, ele não é o cara do frango grelhado, ele não é o cara que dorme 8 horas por dia, que acorda cedo. Ele não é esse cara. Geralmente quem bebe em demasia, quem bebe mais que deve, também é o cara que se alimenta mal, também é o cara que não toma tanta água, também é o cara que dorme mal. Então esse cara geralmente tem vitaminas baixas no corpo. Isso é muito comum em quem tem hábitos ruins. Então persevera aí o que esse ouvinte está perguntando, e aí pode dar essas rachaduras no pé. Mas vale lembrar que ela não é específica de quem bebe, não. Doutor Henrique, mais cedo a gente falou aqui sobre aquelas receitinhas caseiras, né? Às vezes o pessoal bebe demais, aí no outro dia amanhece com ressaca, estômago ruim, uma tontura. E na roça, falando disso... Disso, do boldo, ele tá com uma dúvida sobre o boldo. Posso Pode. Vou colocar aqui no ar, Vamos ouvir, doutor? Henrique. Boa tarde, doutor. Doutor, desde o Brasil, né? Eu gosto muito de boldo. Eu tenho um pé de boldo na minha casa no Brasil. Chega a dar uns 3 metros de altura. Aqui eu consegui, fiz algumas mudas e cultivo dentro de casa, né? E consumo muito boldo, a folha mesmo. Às vezes um dia sim, um dia não. Às vezes todos os dias. O boldo pode causar mal ao fígado? Eu já ia te perguntar se Johnny. faz bem. É, porque eu já ouvi também falar, exato. doutor Henrique, que o boldo faz bem. Exato, não faz bem, não faz mal não. Mal ao fígado faz ter que tomar boldo todo dia, porque eu enchi a cara de cachaça todo dia. Isso, gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando em tom jocoso, mas é porque isso é super comum. As pessoas acharem que tomar Engove, que tomar Epocler, que tomar um chá de boldo, resolve a cachaçada do dia a dia. Não resolve. O boldo, ele auxilia na digestão do sujeito que está bêbado naquela hora, e principalmente no cara que está com ressaca, porque o cara acorda com aquela sensação de estômago lavado, que ele está todo mal distribuído, o intestino dele está lotado de carboidrato ruim, cheio de álcool ainda. O cara está com álcool na bebida alcoólica, na corrente sanguínea. O cara, ele não está bem como um todo. E o boldo, ele é digestivo, ele ajuda no processo de digestão desse cara que está com o intestino todo rebentado, porque basicamente tem cerveja dentro do intestino do cara. Tudo que é comida sólida, ele já evacuou no dia anterior. Então o boldo serve. Mas o boldo, ele não faz o fígado melhorar a performance. Ele não limpa o fígado do álcool. Isso é uma mentira. Quem limpa o fígado do álcool é tempo sem álcool. Não tem jeito. Então, só para ficar claro para quem está nos escutando, que boldo é ótimo, mas não evita que você entre para cirrose caso você não cuide do seu fígado. É bom pegar leve, né? Tem perguntas também sobre outros assuntos aqui, doutor Henrique. A Juliana, ela está falando sobre um medicamento que ela tomou, que se chama norostisterona. Foi receitado para ela, para tomar durante 10 dias. Ela disse que começou a sentir náusea, tontura. Daí ela parou com o medicamento e se sentiu melhor. E agora, 30 dias depois, ela está sentindo tonturas e algumas vertigens. Está te perguntando, deve voltar ao médico? É do medicamento? Pode ser labirintite? Pode ser uma junção de fatores, mas o que mais chama atenção, né, Johnny, é ela falar que ela melhorou quando ela parou. Uhum. Essa relação de coloco, fico ruim, tiro, fico bom, ela é uma relação que a medicina sempre quer ficar sabendo. Se tem uma coisa que eu gosto que meus pacientes falem, é assim, Henrique, eu comecei esse remédio ficou ruim, eu tirei, ficou bom. Porque ele me dá a chance nessa hora de não só trocar a medicação, como descobrir o porquê que ele não reagiu bem àquela medicação. Alguns indivíduos não reagem porque é hipersensível à substância, só isso, ponto final. Alguns outros indivíduos não reagem bem porque tem outras condições que eu não consegui enxergar na primeira consulta. Então esse teste terapêutico, que começa com remédio para ver o que acontece, ele é plausível, ele é descrito em literatura, eu posso fazer isso. E aí o sujeito que reagiu mal, ele é só me contar, porque eu não só consigo trocar, como eu consigo entender se tem alguma outra causa para ele não ter respondido tão bem com a medicação. E essa medicação que ela está falando provavelmente é um hormônio, e hormônios não tolerados, eles devem ser contados ao médico, porque pode ser de dose a tipo de droga, passando por alguma condição
subjacente aí que o médico não enxergou na primeira visita. Preferencialmente, então, Johnny, não só contar, mas contar para o mesmo médico, para ele ter direito de fazer essa correção. É como se você estivesse voltando para dentro do ônibus que estava te guiando para o lugar que você queria. Se você troca o médico nessa hora, você está entrando em outro ônibus. O cara vai começar do zero a história, entende? Então, é legal quando você conta para o mesmo, porque o cara parte daquele mesmo momento da consulta e ele vai conseguir ir corrigindo. Muito interessante. É importante isso, né? A gente tem alguém que já sabe da nossa história, até em caso de emergência, esse médico pode ser muito útil, né, para ajudar aí, né, doutor? Olha só. Quem gosta de fazer consultório, John, desculpa, só fazer esse adendo, né? Quem gosta de fazer consultório, anota os exames do paciente, ao invés de ou ficar com os exames ou passar o olho, sabe? Por que ele anota? Porque lá em 2037, o cara perdeu os exames, você tem a história do paciente toda contada, não só a história clínica que ele te contou, mas a história laboratorial dos exames de sangue, a história dos exames de imagem. Então, quem gosta de fazer consultório tem esse hábito aí de ir contando. E volta e meia acontece o que você falou. Doutor Henrique, minha mãe precisou internar aqui no hospital e eu perdi os exames de 2019. Você por acaso tem? Tem, tá aqui, ó. O fotógrafo manda, pronto. O médico que está lá na ponta, lá no pronto-socorro, agora ele tem dimensão de como era o rim, como era o fígado, como é que estava o coração, como é que estava o colesterol. Isso é importante para o doente. Chegou mais uma pergunta aqui. O ouvinte pergunta... Orlando. O ouvinte Orlando pergunta o que seria pegar leve em relação à bebida, a quantidade. É um final de semana, uma quantidade pequena durante o dia? O que seria aceitável, doutor? Vamos medir por doses de vinho, porque tem a ver com a cardiologia, e volta e meia a cardiologia fala que vinho é bom, porque tem flavonoide, o efeito do álcool até um tanto é bom, certo? A cardiologia tem evitado, só para vocês terem ideia, tá, Johnny? A cardiologia tem evitado falar sobre isso da forma vigorosa, como já falou um dia. Então, há 10 anos atrás, a gente falava, é uma taça, mais ou menos, 180, 150 ml para homem no máximo e 60, 70 ml para mulher no máximo. Isso era a história, que é mais ou menos uma taça de vinho e meia taça de vinho para mulher. Uma para homem, meia para mulher, porque mulher é mais sensível ao efeito maléfico do álcool. O organismo da mulher, não é preconceito, pelo amor de Deus. É o organismo da mulher que ele é menos, ele combate menos o álcool do que o homem. Bom, dito isso para um sujeito de mais ou menos 70 quilos, certo? Dito isso, para você ter ideia, a dose nociva, a dose ruim por dia, ela é de aproximadamente 3 taças e meia, 4 taças. Ou seja, entre uma taça e 3, Johnny, vamos ser sinceros, sentado na mesa, conversando com sua mulher ou conversando com um grande amigo, você finge que você tomou uma e você toma 2,5, 3. Nem vê, né? 2,5, 3, entendeu, Johnny? 2,5, 3 já encosta na fase do de risco para ter lesão do fígado. Então, por isso que a cardiologia tem muito cuidado ao falar sobre isso, porque as pessoas precisam entender que o vinho diário, que a cardiologia um dia já falou com mais força, é um vinho terapêutico. Ele tem que ser tomado meia a uma taça no máximo para indivíduos que não fazem mais nada com o fígado. Então eu não bebo mais nada do que isso, eu não tomo remédio grave que o fígado tem que metabolizar com força, eu não como comida gordurosa, então eu sou um cara que só faz isso com o fígado, tome. Você faz isso e mais algo, não tome mais, porque você está em risco de fazer lesão de fígado. Principalmente alguns medicamentos, né? Como o senhor falou pra gente, tudo vai ajudando a dar uma sobrecarga ali, né, doutor? Exato. Tem medicação, pra você ter ideia, que eu faço exame de fígado antes de iniciar, enquanto usa e depois que usa, para eu acompanhar a saúde do seu fígado, tamanha interferência que a medicação tem. Medicações, às vezes, que jovens usam. Por exemplo, tem medicação para acne, para espinha, que é lazarenta para o fígado. Então, quer dizer que eu não dou mais? Não. É só você falar para um menino que ele não pode agredir o fígado com mais nada. E ele fica 6 meses, 1 ano, sem fazer mais nada com o fígado, tentando trazer o fígado a melhor performance possível para dar tempo ao fígado de dar conta desse medicamento. Doutor Henrique, muito obrigado, tá, por mais essa participação aqui com a gente. Quero pedir aqui para os ouvintes para continuarem na semana que vem, porque chegaram várias perguntas e encaminharemos todas aí para o senhor, viu? Tá bem, vamos com Deus, viu, gente? Bom dia para todo mundo, boa semana, até semana que vem.